Sacras Bessa, boa noite. Na minha humilde opinião, essa guerra gira em torno de 3 pontos fundamentais. A guerra gira em torno de 3 pontos fundamentais. Fim de energia e minerais, concorrência com a indústria armamentista e desdolarização proposta pelos BRICS. Todos são fatos importantes, Sacras Bessa. Ainda que eu acredite no seguinte, repito, que a questão dos BRICS, ela não é vista, principalmente nos meios diplomáticos, como alguma coisa tão aguda como talvez nos meios de propaganda seja. O pessoal falou muito sobre BRICS, né? BRICS, mas os BRICS, eu repito, eles são muito mais uma aliança comercial do que uma aliança militar. E, dentro dos BRICS, você não tem homogeneidade, por exemplo, o interesse da Índia e da China, que certamente serão as maiores economias aí, olhando para 3 anos, para 5 anos, concorrendo com os Estados Unidos, a Índia talvez aí por volta de 2040, 2050. Tá? Os BRICS não são uma coisa tão fácil assim de ser compreendida. Então hoje eu consigo ver isso com muita clareza, até por muitas conversas. Tem algumas pessoas que atuaram e atuam no conflito como propagandistas. Eu não quero dizer isso de maneira demeritória, não quero tratar ninguém, mas a minha responsabilidade com a informação, ela deve se sobrepor. E muito do que se entende como propaganda girou em torno de uma superexposição dos BRICS como algo de um comprometimento extracomercial. Além de geopolítico, militar, e não é. O BRICS está em construção, Angélica Teixeira, exatamente. E não é. Inclusive o aumento a questão do BRICS Plus, o aumento da membresia, né? Me permito usar o termo dos BRICS, cujos 3 candidatos na fila mais próximos seriam Argentina, Argélia e Irã, também é incerto. Um dos alvos dessa tentativa diplomática de isolamento da Rússia é a Argentina. Vocês sabem o que se especula hoje nos meios diplomáticos europeus? O que se especula hoje nos meios diplomáticos europeus é o seguinte, que a tentativa de afastar a Argentina da Rússia, inclusive da China, poderia ter como contraponto concessões na questão das Ilhas Malvinas. Escutem o que eu estou falando para vocês. Luiz Felipe, a Arábia Saudita seria em um outro momento, né? Também teria se candidatado, mas em outro momento. Teve gente que falou em 49 países candidatos, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que a Argentina certamente é um país que está sendo disputado. Porque a Argentina mostrou a sua vontade, sua ambição para entrar nos BRICS, mas tem sido muito assediada pela União Europeia. E tem tomado ideias, inclusive o próprio Sérgio Massa, os candidatos aí à sucessão do presidente Fernandes, têm sido muito assediados pela União Europeia. E pode haver alguma sinalização no sentido de algum tipo de concessão em relação às Ilhas Malvinas. Porque qual que seria o objetivo da União Europeia procurar capturar a Argentina? O objetivo da União Europeia e dos Estados Unidos em tentarem capturar a Argentina, inclusive com eventuais concessões da própria Grã-Bretanha, teria por objetivo ser uma contraposição à atuação do Brasil, em cuja a independência atual e o nível potencial de investimento chineses é visto pela União Europeia e pelos Estados Unidos, vide as declarações do presidente Lula na Europa recentemente, em Bruxelas, quando ele disse, sem citar, mas sugerindo que se os Estados Unidos e a União Europeia não quisessem investir no Brasil, tem quem quer? Então, liga o radar da União Europeia e dos Estados Unidos para a seguinte interpretação, vamos tentar com a Argentina. E a Argentina que tinha antes pactuado com os chineses, com a presidente Cristina, em relação à questão aeroespacial, em relação à questão do setor de energia, mas eles vão lutar para reverter essa posição dessa ambição argentina, que seria, junto com a Argélia e com o Irã, os 3 primeiros candidatos a entrar no BRICS Plus, mas que já parece que, com as declarações do Sérgio Massa, faz menções em direção à União Europeia e em direções, inclusive, a eventuais críticas ao posicionamento da Rússia, porque seria um contraponto ao Brasil. Seria um contraponto ao Brasil. Então, o BRICS é um processo de informação, é um processo comercial. Todos esses países, isso eu posso afirmar para os senhores categoricamente, são objeto de disputa sob o ponto de vista comercial entre a República Popular da China e os Estados Unidos. É incomparável o potencial
dos Estados Unidos e da República Popular da China, sob o ponto de vista econômico, no que diz respeito à questão da Rússia, que sim, em relação aos Estados Unidos, tem um potencial a nível de capacidade militar e armamento nuclear relevante, importante, comparável, eventualmente até superior em alguns casos e algumas cenas, mas economicamente está muito aquém. Então ela precisa de uma peça aí chamada China. Então quando você vê, por exemplo, a história que o Trump queria conversar com os russos, mas não queria conversar com a China, isso é uma tentativa de criar essa cisão, porque o Biden queria inicialmente conversar com a China e não queria conversar com a Rússia. Então é claro que há uma disputa de cunho econômico mormente muito mais importante do que nos querem levar a acreditar. Isso é um fato, gente. Não adianta. Não adianta. Querer entender e acreditar que trata-se de um duelo entre o bem e o mal subestima a nossa inteligência. Trata-se de um duelo por questões econômicas, por hegemonia no sentido geopolítico, no sentido da construção de alianças. Os países, quando eles pensam, eles não pensam como nós pensamos no sentido do nosso tempo de vida, eles pensam para séculos. É para séculos. A disputa interestatal ela é baseada numa questão chamada temporal, sob outra égide. Eles pensam para séculos. Então, vamos compreender dessa forma, que é a forma real. Agora, quem quiser compreender de uma forma, imaginando que o mundo está em 1945, que trata-se de uma luta entre Stalin e Hitler, então fique à vontade. Eu não vou convencer vocês do contrário. Mas eu tenho obrigação ética de passar aquilo que eu sei, que eu acredito e que eu consigo conjecturar também. Então, essa é a realidade. Inclusive os BRICS estão em disputa. Naturalmente não a Rússia, que é parte do conflito.